Olá, sejam bem-vindos ao Cannabis Empregos Podcast. Hoje é o nosso primeiro episódio, eu estou aqui com a Fabiane da Connect, a gente já vai trocar uma ideia super legal aqui e eu quero agradecer os nossos patrocinadores, primeiramente. Temos a Expo Cannabis Brasil, temos a Smoke Buddies e também a Caia. Então, muito obrigado a esses três patrocinadores aí que fazem acontecer também esse podcast. A gente vai falar com muitos especialistas do mercado, gente que está fazendo acontecer aí em grandes, médias e pequenas operações dentro do mercado da cannabis. Hoje a gente vai falar de uma grande operação no mercado da cannabis e estou aqui com a Fabiane. Eu gostaria muito de te agradecer a esse convite e que você contasse um pouco aí sobre você, a sua atuação aqui na Connect e também falar um pouco sobre a Connect para a gente. Claro, com prazer. Bom, primeiro, obrigada. Para mim é uma honra ser a primeira a participar do podcast. A Cannabis Empregos tem me ajudado muito desde sempre aqui na Connect, né? E para mim é uma honra poder participar desse projeto, dessa iniciativa, muito bacana. Mas, enfim, assim, falar sobre a Connect é uma startup, hoje é a maior no segmento, a maior player do mercado, mas a Connect ela tem como propósito trazer qualidade de vida para as pessoas. No fim do dia é isso que nos move, né? E aí a gente busca trazer qualidade de vida democratizando o acesso à cannabis medicinal. E como é que a gente vai democratizar o acesso à cannabis medicinal? A gente entende que passa pela informação. Aí eu tenho um portal de notícias, que é a Canalise, e pela formação. Aí, nesse lugar de formação, eu tenho a Dr. Cannabis, que está no mercado desde 2018 e que capacita médicos e profissionais legalmente habilitados para prescrever cannabis, né? E a Connect, no fim do dia, que facilita a relação entre médicos, pacientes e fornecedores. Então, a Connect faz isso com um grande diferencial, que é o Connect Cuida, né, a menina dos olhos, que é dar todo o suporte e apoio para os pacientes que estão em tratamento com cannabis, né? Isso é um mega diferencial do mercado. Como eu cheguei aqui, eu estou aqui a convite do Alan, né? Eu estou com o Alan já há uns 15 anos, trabalhando aí nessa seara de cuidar das pessoas. E a gente forma uma boa parceria, eu e o Alan, uma parceria de muito respeito e muita confiança. E aí, quando ele veio para cá, ele me fez o convite e eu prontamente aceitei, porque para mim é uma honra trabalhar com o Alan, sem sombras de dúvidas. Que legal. E você falou que a Connect cuida de pessoas e você também cuida de pessoas aqui na Connect. Conta um pouquinho. É isso. Meu papel aqui dentro é cuidar das pessoas, né? Quando as pessoas olham para mim e pensam assim, como que é esse RH? E é um RH tradicional? E eu falo que não, essa expectativa sobre mim vai se frustrar, porque eu estou aqui para além disso, né? Eu estou aqui para cuidar das pessoas. O meu papel na Connect é mediar as relações e apoiar as lideranças a fazer a gestão das suas equipes, além de desenvolver as pessoas, apoiar as pessoas no seu desenvolvimento. O que isso significa no fim do dia, né? Significa que eu estou para os dois lados. Um lado que apoia a gestão a lidar com o seu time e apoia o seu time a lidar com o seu gestor. Então, o meu papel, de fato, é apoiar as pessoas nas relações que elas têm aqui dentro. E hoje, quantas pessoas tem aqui dentro? Hoje a Connect conta com 55 pessoas. E para mim é muito legal falar que desses 55, 28 são mulheres. Então, 51% de mulheres e 49% de homens. Está bem distribuído. Bem distribuído mesmo. Sim. E como estão as lideranças assim? Esse é outro ponto bem legal. A minha liderança é 70% feminina e 30% masculina hoje. Uau, que exemplo, hein? Parabéns. Pois é. Graças ao Alan, que tem uma visão e dá oportunidade para as mulheres trabalhar. E é muito bom trabalhar com as mulheres também. Muito bom, eu gosto muito. E você falou que você conhece o Alan há 15 anos. Como é que conheceu?
Pois é, a gente começou essa empreitada aí no Guarde Aqui. Não sei se você conhece, é um self-storage, sim. O maior self-storage da América, e fomos pioneiros também nesse segmento lá, né? E lá a gente montou um time sensacional, estruturamos toda a área de gestão lá também. Começou, quando o Alan chegou tinham 14 pessoas, quando ele saiu tinham mais de 100 pessoas, então era um time bem robusto, toda a estrutura, todas as regras, as políticas, né? A gente construiu isso junto. E foi a partir daí que a gente desenvolveu uma relação de muito respeito e confiança, mas acima de tudo, um olhar para o ser humano, enquanto ser humano, que eu costumo brincar com ele, eu só estou no RH ou no gestão porque é com Alan, porque a visão da liderança sobre pessoas interfere diretamente no meu trabalho. Se eu não estiver alinhada com essa gestão, eu não consigo fazer o meu trabalho. Sim. E a gente tem uma boa relação, uma relação de confiança, respeito, porque a gente acaba se conhecendo, né? 15 anos, aconteceu muita coisa, e aí a gente já sabe mais ou menos como um e o outro funciona, e a gente tá junto aí. Foi assim que a gente se conheceu. Aí depois ele passou pelo Oswaldo Cruz, eu fui também para o Oswaldo Cruz, depois eu fui para a Behring, fazer um projeto lá na Behring mais voltado para psicologia e não necessariamente para recursos humanos, e aí vim para cá, com um desafio. Eu me lembro muito bem da frase do Alan falando assim para mim: a gente vai fazer aqui o que a gente fez no Guarde Aqui, a gente vai montar a melhor equipe de cannabis do Brasil. Eu falei, então junto, vamos lá, bora lá. E essa certeza da liderança é muito importante, né? Porque a cultura, ela começa pela liderança, né? Sim. E ter essa visão é muito importante. Sim, sim. A liderança é que dá o tom no fim do dia, né? E aí você pensa assim, quando você está começando uma empresa, seja ela uma startup, seja de cannabis ou seja de qualquer outra coisa, você ainda não tem uma cultura estabelecida. E cultura não é uma coisa que você escreve no papel e fala, ó, tá aqui a cultura. Não é assim. Isso vai se construindo nas relações e no convívio diário, né? E você ter uma liderança que consegue dar os guardrails, assim, do que é aceitável ou não nessa construção de cultura, é muito importante. E dá o tom. Sim. Dá o tom, né? E ele tem muita clareza nisso e a gente consegue fazer um bom trabalho. E durante toda a sua trajetória, quais foram os pontos altos, assim, que hoje você fala, nossa, foi muito legal eu ter passado por isso? A gente já fez muita coisa bacana, eu e o Alan, né? Mas olhando aqui para a Connect, propriamente dito, o mais legal são as confraternizações, os momentos de celebrar, sabe? Assim, porque você rala tanto, você tem tantos desafios ao longo do dia, então quando você vê assim, vamos fazer a festa de 2 anos da Connect, e aí você vê as pessoas levando a família e falar com orgulho do lugar que trabalha, sabe? As relações elas serem baseadas no respeito e a pessoa querer trazer a família dela para uma festa porque ela confia naquele lugar. Incrível. Porque ela se sente bem. Então, esses momentos de confraternização, eles são marcantes para mim. Acho que isso é sensacional. E na hora de construir o RH, a área de pessoas aqui, quais foram as boas práticas que você trouxe de outras empresas? Que você falou, olha, isso aqui tem que ter. Respeito, né? Acima de tudo, respeito. E esse olhar para o outro como ser humano. Eu sempre falo, do outro lado tem um ser humano. A gente tem que ter muito respeito pelas pessoas. E para mim, enquanto RH, né, o que mais me ajuda é um olhar livre de preconceito para esse mercado e para qualquer outro. Quando você vai lidar com pessoas, você tem que se livrar de preconceitos para você fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que é isso, assim, pautado no respeito, livre de preconceito, são coisas que a gente preza aqui na Connect. Interessante você ter falado isso, porque a próxima pergunta aqui que está na tela, para eu não esquecer,
Como é ser uma profissional de RH, né, no mercado da cannabis, que tem muito preconceito, tem vários estigmas, vários desafios regulatórios. Você sente isso afetando tanto a sua vida profissional quanto pessoal, esse preconceito ou não? No fim do dia, gente, tá? Apesar de ser cannabis, apesar do mercado ter todas as restrições que tem, os desafios que tem, mas quando você fala de pessoas, é igual, pessoa é pessoa, né? O respeito é o que rege aí as relações. No fim do dia, é um desafio constante, mas o meu papel aqui é apoiar as lideranças, apoiar as pessoas, sabe? Estar no suporte. É como se eu estou aqui, vai lá e brilha, eu vou te ajudar nesse caminho, no que eu puder, para que você dê o seu melhor e faça acontecer. Que no fim do dia é isso que a gente quer, né? É praticamente um programa de mentoria interna, né? É isso. E mediar as relações com imparcialidade. Esse é o tom, sabe? O RH, ele ocupa um lugar de imparcialidade, onde eu tenho que tirar o melhor para o colaborador e o melhor para a liderança. Então, eu não posso tomar partido. É uma relação onde eu tenho que ser imparcial, né? E isso traz desafios nas relações. Acho que o meu grande desafio aqui na Connect, quando eu cheguei, foi de vencer a barreira da resistência, né? Porque pensa assim, nossa, foi o Alan que trouxe essa pessoa, ela está olhando tudo que a gente faz. Então, assim, ultrapassar esta barreira e mostrar para as pessoas que eu estou aqui para apoiá-las no que elas precisarem, acho que esse foi o maior desafio. E como que é esse apoio entre você, RH, gestão de pessoas e a liderança? Você dá um suporte para elas, vocês se encontram para falar sobre os times, como é que funciona isso? Também, a gente tem tudo, né? Eu vou contar a parte formal e também vou contar a parte informal. A gente se reúne, toda segunda-feira a gente tem uma reunião de liderança, né? Onde estão todos aqui para a gente discutir os temas importantes para a Connect e para todo mundo estar na mesma página. E aí eu tenho a oportunidade de saber, alguém está com alguma dificuldade com o time, algum problema que a gente precisa tratar em conjunto ou sozinho? Se é alguma coisa que é para todo mundo saber, ok. Se não, eu vou falar com você depois porque eu tenho uma questão. E aí funciona assim, Fabi, vamos tomar um café? E aí eu costumo brincar que meu trabalho é tomar café com as pessoas, porque assim, eu estou sempre pronta para um café. E aí é nesses cafés onde as pessoas trazem as dificuldades e a gente busca a melhor alternativa para aquele cenário, né? Porque uma coisa que é importante, eu não acredito nesse modelo de os 7 passos para a liderança perfeita, porque você não é aquele líder, aquela equipe não é a sua e você está num outro mercado. Sim. Eu não acredito nisso, eu acredito que cada líder tem que ser desenvolvido para dar o seu melhor. E para aquela equipe, naquele contexto, que em outra empresa pode ser diferente. Então eu estou aqui para junto construir esta relação, apoiar esse líder a lidar com aquela dificuldade pontual, naquele momento, mostrando para ele caminhos alternativos e dando suporte para ele fazer o que tem que fazer. E essa cultura das pessoas irem atrás de você, né? Eu preciso de ajuda. Tá muito claro aqui, né, quando você olha o escritório aqui da Connect, que são portas abertas, né? O próprio Alan aqui, ele não tem sala, você não tem sala também, ou seja, todo mundo é fácil de achar, né? E isso é muito legal porque mostra para a liderança, olha, você tem um suporte aqui e esse suporte não tem portas, né? E isso é muito legal, porque aqui todo mundo tem acesso a todo mundo, o tempo todo, a qualquer momento. Então, essa história do café não é só para a liderança. Então, a pessoa pode a qualquer momento marcar na minha agenda um horário. Tem pessoas, por sinal, que eu tenho horários fixos, assim, semanais, para conversar sobre carreira mesmo, sobre desenvolvimento, sobre as dificuldades que está encontrando no contexto profissional.
Às vezes, o que está passando na vida pessoal que tem impactado no desempenho da pessoa aqui, porque o ser é único, né? Então, eu estou sempre pronta para um café para qualquer pessoa, para qualquer assunto. Então, assim, não tem regra. Quando a pessoa chega na minha mesa e fala assim, Fabi, vamos tomar um café? Eu falo, agora, bora, e aí aonde tiver, onde a pessoa se sentir mais confortável. E aí, esse é um olhar meio que sem crachá, do ponto de vista de que eu estou na frente de outro ser humano para ajudar da melhor maneira possível, como eu puder. E é assim que se dá esse apoio ao desenvolvimento de lideranças e pessoas, né? Com muita empatia, né? Muita empatia sempre, sempre. Muito bom, que aula, hein? E, na sua opinião, os profissionais que atuam no mercado da cannabis, eles são diferentes de outros mercados? Claramente, um profissional de marketing que, sei lá, atua com aviação, em tese, sabe os mesmos conceitos de marketing de um profissional que atua com cannabis, com moda, com automobilismo, enfim. Você vê alguma diferença entre os profissionais que atuam no mercado da cannabis e os que não atuam? Eu diria para você que o grande diferencial é o perfil. O que isso significa? Nem sempre a pessoa que vai procurar um trabalho num banco é apaixonado pelo sistema financeiro do Brasil. Já na cannabis é diferente. O perfil do profissional que busca esta indústria geralmente são pessoas apaixonadas pela causa. Aí você vai falar para mim, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende, né? Se você olhar pelo lado que a pessoa acredita no propósito, isso é fantástico. Pensa que eliminou um tempão de aculturamento sobre o tema, sobre tudo que envolve o tema de cannabis. O problema é que muitos profissionais que buscam uma oportunidade dentro do mercado de cannabis, ele só está ligado à paixão do tema. E no fim do dia é uma empresa. Você tem resultado para entregar, você vai ser cobrado, eu espero que você faça um bom trabalho, né? Então isso frustra. Então o que é bom? É bom porque a pessoa é apaixonada pelo propósito, e isso faz toda a diferença para você fazer um bom trabalho. Quando você acredita no que você faz melhor. Sim. Isso, então, sem dúvida, é excelente. O problema é quando é só isso, porque é uma empresa, como outra qualquer, que trabalha com cannabis. E aí a pessoa não lembra que vai ter reunião, vai ter meta, vai ter cobrança, projeto. É isso, assim, você definiu com clareza, e aí a pessoa fica frustrada, porque ela vem com uma expectativa que a gente não consegue atender, ainda que é cannabis, né? Sim. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, e aí eu não sei se é só do perfil do profissional desse mercado, mas o que eu observo muito é que as pessoas elas buscam por autonomia, mas aí elas não sabem lidar com a autonomia. E aqui o nosso modelo, ele privilegia isso, tá? Então, assim, vai lá e faz. O que você acha que é o melhor? E aí a pessoa não sabe o que fazer. Porque eu quero alguém que me mande, que dê a orientação. Então, esse é um perfil assim, que a gente vê. E eu faço questão de fazer as entrevistas, eu gosto muito disso. E é comum você ouvir, eu quero liberdade, eu quero autonomia para eu criar. E aí quando você fala, tá, vai lá, cria. Faz, né? Me entrega. Aí dá uma travada, assim, mas... Porque é a forma que a gente entende que queremos construir a nossa cultura, né? Então, é dar essa autonomia para as pessoas, e muitas não estão preparadas para lidar. E nesses casos, o que vocês fazem? Qual que é o passo a passo para estimular essa autonomia e falar, olha, você pode, mas esse é o caminho? É apoiar. Primeiro é entender, assim, você não está fazendo por quê? E eu parto do princípio que a pessoa não faz por dois motivos. Ou ela não faz porque ela não entendeu o que é para fazer, e aí a responsabilidade da liderança é explicar o que ela tem que fazer. Sim. Ou ela não faz porque ela não sabe fazer. E se ela não sabe fazer, também é responsabilidade da liderança ensinar o que ela tem que fazer. Então você tem que descobrir
A pessoa não fez porque ela não sabe fazer, ou ela não fez porque ela não concorda com aquilo. Se ela não concorda, você tem que melhorar seus argumentos. E se ela não sabe fazer, ou se ela não entendeu, você tem que ensiná-la. Então, de todo jeito, está na mão da gestão desenvolver pessoas, que é o papel da liderança, né? O papel do líder é desenvolver pessoas. E isso eu falo repetidamente todas as vezes para todos os gestores. O que você faz aqui? Você desenvolve pessoas. É isso, esse é o papel do líder, desenvolver pessoas. Incrível. E aí quando você dá apoio para as pessoas e fala, olha, você não entendeu, então vou te explicar de novo, vou melhorar meus argumentos e vou te explicar o que de fato tem que ser feito. E você apoiar, a pessoa voa, nem ela sabe que ela é capaz de fazer, nem ela sabe, é incrível, é incrível. Na hora que vocês montam esse time multidisciplinar que tem na Connect, tem muita gente aqui, mais de 50 pessoas. Qual é o maior desafio em construir um time com tantas pessoas diferentes, com vivências, histórias, áreas diferentes, senioridades, idades? Como que é tudo isso? Esse é o maior desafio, né? O maior desafio para mim é o desafio intergeracional. E a Connect tem muito disso, né? Se você pegar o meu quadro, hoje eu tenho Baby Boomers, eu tenho desde Baby Boomers até geração Z. Então eu tenho 10% de geração X, 65% de milênios e 20% de geração Z. Pensa que cada um com uma concepção de empresa, cada um com uma relação com o trabalho distinta, em momentos de vida diferentes, para construir o maior player de cannabis. Então, acho que esse é o maior desafio. É lidar com respeito às diferenças e aprender a ouvir o outro, né? E isso passa pelo amadurecimento da equipe. E o amadurecimento, você tem um amadurecimento que ele é próprio da idade, que vem com o tempo, né? Mas você também tem um amadurecimento do time enquanto time. Então, o desafio é a interação entre as gerações, mas também o amadurecimento dos times enquanto time. Uhum. E isso precisa de tempo. Pensa que você está numa startup. Não é assim, olha, é assim que vai funcionar. Isso é uma construção. Não só uma construção do mercado, mas a construção do time também, né? A construção das relações. Então tem que ter muito respeito, tem que ter muita paciência e tem que ter disposição. Muita disposição, com certeza. Muita disposição. Aqui, vamos lá. Falando em disposição, times, liderança, algo que está totalmente relacionado são as competências, né? Tanto as técnicas quanto as comportamentais, o que a gente chama de soft e hard skills em inglês. Quando a gente fala no mercado da cannabis, e claro que isso depende muito de empresa, a área que a pessoa atua, né? Mas o que você considera que são essenciais aí para uma pessoa atuar no mercado da cannabis? Quais são as competências, as características aí que precisa ter? Competência técnica depende de onde a pessoa quer atuar, né? Apesar da Connect a pessoa poder mudar de área, o que ela se propõe a fazer, ela tem que dominar. Então, as habilidades técnicas, ela está relacionada ao que a pessoa de fato vai desenvolver. Já comportamental, o que eu busco, ou o que faz a diferença, o que é importante, né? Comprometimento acima de tudo. A pessoa tem que ser comprometida com o trabalho, comprometida com o que ela faz, comprometida com as entregas. Disponibilidade. E aí, disponibilidade, ela passa por disponibilidade de tempo, mas de flexibilidade também. Pensa que é uma startup, a gente está construindo, então não está escrito em pedra e não tem uma caixinha. Se você não tem disponibilidade para aprender outras coisas, flexibilidade para pensar de outro jeito, você não vai se dar bem nesse mercado. Resiliência, né?
Resiliência. Trabalho em equipe é outra coisa fundamental. Então, se eu tivesse que pontuar, seria comprometimento, disponibilidade e flexibilidade. Trabalho em equipe também é um ponto. E pensar fora da caixa, né? Porque você sabe como é difícil fazer marketing com o tema cannabis. Então, assim, se você não pensar fora da caixa, você não vai sair do lugar. E é importante falar, eu sempre falo isso, assim, que esse pensar fora da caixa é pensar também como quem não conhece cannabis, né? Sim. Porque senão você fala só para quem já sabe o que é e você não impacta mais pessoas. Então é ter essa noção também de falar, opa, tô falando com você sabe outra que pessoa. Você falou uma coisa muito legal, né? Quando eu entrevisto as pessoas, eu já falei assim, você sabe com o que a gente trabalha? Aí eu falei, com cannabis medicinal. A pessoa ficou olhando para minha cara. Eu falei, você sabe o que é cannabis? Maconha? Ah, maconha eu sei. Não, então, deixa eu te explicar. Porque é isso que você está falando. A pessoa acha que todo mundo entende aquele termo naquele contexto, e não é. Uhum. A Cannect se propõe a apoiar a democratização do acesso a cannabis medicinal, que por acaso é a maconha que a pessoa conhece no popular. Sim. A pessoa virou para mim e falou, não, aqui na comunidade é maconha, é comum. Não, a gente está falando de cannabis medicinal, que por acaso passa aí por esse caminho. Mas esse cuidado do tema é muito importante, porque nem todo mundo está familiarizado como a gente imagina que está. E olha que é uma entrevista de emprego. Sim. Talvez tenha essa pergunta nas próximas que eu vou fazer aqui, mas eu já vou adiantar. Claro que depende da profissão, né? Mas assim, para você, o quão importante é a pessoa conhecer o mercado da cannabis para trabalhar com cannabis? O quanto que isso se leva em consideração? Claro que depende da área, né? Se é um médico, uma médica, um farmacêutico, precisa, mas... Eu acho que a questão não é nem sobre o quanto ela conhece de cannabis, mas qual a relação que ela tem com cannabis. Tá. E isso é importante deixar claro, tá? Por isso que quando eu entrevisto, eu questiono qual que é a sua relação com a cannabis. Porque se você pega uma pessoa religiosa do ponto de vista fanático, assim, um extremista, que é literalmente contra, ele não vai fazer um bom trabalho. Ele não precisa conhecer de cannabis, mas ele precisa entender e estar disposto a aprender sobre cannabis. Sim. Porque você encontra pessoas que falam, isso é droga, eu não quero saber. A pessoa já se fechou, essa pessoa não pode trabalhar com cannabis. Ela não acredita naquilo. Ela não precisa conhecer, mas ela precisa acreditar e estar disposta a aprender e ver os benefícios que a cannabis pode trazer para as pessoas, né? Interessante isso, uma boa dica para entrevistas. É importante perguntar qual que é a sua relação com cannabis. E aí muita gente fica assim meio... Eu falo assim, você usa, é recreativo, tá tudo bem. Assim, eu só quero saber qual que é a sua relação com o tema. Sim. A minha pergunta não é se a pessoa faz uso adulto da cannabis ou se ela faz uso medicinal da cannabis. A minha pergunta é, você tem algum preconceito com o tema? Porque se a pessoa tem um preconceito, não dá para você trabalhar. Sim. Com uma coisa que você não acredita, que fere os seus valores, seus princípios. E o recrutador tem que tomar esse cuidado, sim, no mercado de cannabis. Excelente, excelente. E na hora de recrutar, quais são as habilidades técnicas e mesmo as comportamentais, né? As técnicas mudam muito, né? Mais difíceis de encontrar, que você fala, nossa, por que tá tão difícil encontrar pessoas com essas habilidades? Habilidades técnicas, os devs, né? Os devs é uma coisa etérea, que existe não sei aonde. Então, habilidade técnica, eu acho que dev é o top 1, assim, né? Para buscar profissionais com conhecimento. Então, esse é um ponto. Já das habilidades comportamentais, eu diria que o mais difícil é a inteligência emocional, que é gerenciar as emoções e resiliência. Então, acho que quando a gente está falando de comportamento,
esse é o maior desafio, porque se a pessoa não consegue gerenciar as próprias emoções, ela não vai conseguir lidar com os desafios do dia a dia, do time, com as interações. Pensa que a gente está no presencial, Sim. que já tem um outro desafio. Então, inteligência emocional e resiliência porque as coisas mudam e você tem que estar disposto a tentar de outro jeito, e você não pode desistir. Então, se eu não dou conta, eu desisto. Isso é raridade no mercado. E até para as pessoas saberem, né? Os projetos do mercado da cannabis, eles demoram para acontecer também, e às vezes vem uma lei, alguma resolução que você fala, opa, tudo que a gente fez nos últimos 6 meses caiu, ou a gente vai precisar alterar alguma coisa que vai levar mais 2, 3 meses, né? E está totalmente ligado com essa resiliência que você falou. A pessoa frustra e desiste. Aí lembra que ela já veio apaixonada, aí não conseguiu o que ela queria, aí ela vai embora, porque não atendeu às expectativas. Então eu diria inteligência emocional e resiliência. E quando a gente fala de perfil profissional, a Connect está de olho em quê para compor o time, né? Você já deu várias dicas aqui, né? Mas o que você está mais de olho na hora? Poxa, eu preciso montar um time, é esse perfil aqui que eu preciso. Eu não deixo escapar pessoas comprometidas consigo mesmo, comprometida com seus projetos, com a sua relação profissional. Então, pessoas comprometidas é o que mais eu busco, porque quando a pessoa é comprometida, é meio caminho andado. Outra coisa que eu não abro mão são de pessoas que estão dispostas a fazer a diferença, porque cannabis é fazer uma revolução verde. Sim. Então, a pessoa tem que estar disposta a fazer a diferença. Mas tem outra coisa que eu não descarto, assim, ou que eu priorizo, que é pessoas dispostas a pôr a mão na massa. Lembra que eu estou numa startup. Então, se a pessoa pensa que ela vai chegar aqui, vai sentar numa cadeirinha e só vai mandar, está no lugar errado. Tem que pôr a mão na massa, tem que sentar e fazer acontecer, tem que executar mesmo. Sim. Né? Então, eu diria para você que comprometimento, querer fazer a diferença e pôr a mão na massa. Assim, essas 3 características é o que me acende uma luz de que eu estou no caminho. Boa, incrível, incrível. E aqui, como que as empresas, né, no mercado da cannabis ou a própria Connect podem incentivar esse desenvolvimento de soft skills? Basicamente, a gente está falando de soft skills aqui, né? As habilidades comportamentais. Uhum. Como que vocês estimulam esse desenvolvimento e qual que é a dica que você dá também para outras empresas? Porque tem empresas também que estão escutando a gente que tem 3 pessoas, 5 pessoas, 10 e não chegaram até lá a ter 50, mais funcionários. Vão chegar lá, mas qual é a dica principal? Então, Danilo, quando a gente fala de comportamento, o padrão ouro é o exemplo. Nossa, como que o exemplo vai fazer a pessoa desenvolver? As pessoas precisam ter exemplos. E exemplos de desenvolvimento. Elas precisam ver as pessoas se desenvolvendo. Elas precisam ser estimuladas a se desenvolver. Então, o que vai fazer a pessoa se interessar em melhorar o seu comportamento é o olhar que ela tem para a liderança dela. O que ela enxerga na liderança? Se ela vê uma liderança que tem inteligência emocional, que é um comportamento, ela vai querer chegar naquele lugar. Sim. E ela vai buscar se desenvolver para chegar nesse lugar. Então, é como criar filho. Uhum. Seu filho faz o que você faz? É um espelho, né? É um espelho. Então, assim, comportamento sempre passa pelo exemplo, né? E o papel do líder é desenvolver a sua equipe. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Uhum. De ser o exemplo, né? Eu sempre, nos cafés, eu falo, lembra que você está sendo visto. Lembra que você é a referência daquela pessoa. Lembra que você é a pessoa mais próxima daquela pessoa e você tem que fazer a diferença.
Então, eu acho que para desenvolver comportamento, nada como um bom exemplo. E o exemplo vem de cima, vem da liderança, vem da gestão, vem do dia a dia, vem nas pequenas decisões que você vai tomando. Isso vai mostrando o que é ética, o que pode, o que não pode. É comportamento. Comportamento é o exemplo. E passando essa visão de futuro, né? É aqui que a gente quer chegar, né? E dando esse exemplo para chegar lá, né? Sim, mostrando como é que eu chego lá. Muito bom. Quando a gente fala de novos funcionários, a Connect tem alguma estratégia de onboarding? A pessoa chega, você dá um computador e fala, trabalha aí, não acho que é assim. Mas o que acontece quando uma pessoa entra aqui na Connect no seu primeiro dia de trabalho? Bom, primeiro dia de trabalho ela vai receber um computador e vai falar, toma, trabalha. Mas além disso... normalmente a pessoa ela é recebida por mim e eu chamo para uma conversa e explico para ela os nossos valores, o que rege, e eu trouxe aqui para te mostrar. Que legal. Isso aqui tem em todas as baias e você vai ver aí que são os nossos valores, que seriam os guardrails, vamos dizer assim, do que a gente entende que constrói aí uma cultura forte, né? E aí aqui você tem, precisamos ser protagonistas, vamos construir o futuro e assumir que somos donos do nosso destino. Menos hierarquia ou burocracia e muito mais iniciativa. Resultado com ética é o que define o sucesso, não é resultado a qualquer custo. Experimentar e errar são partes do processo. E aí você tem outros, até você termina assim, celebre cada vitória, por menor que seja. Então, quando a pessoa entra aqui, ela já sabe, bom, os valores da companhia são esses. Aqui tá os guardrails do que se espera de mim e o que eu não posso ultrapassar. Não posso agir de má fé. Não posso esperar que o outro decida a minha carreira. Tem uma que eu mais gosto aqui, né, é assim... Defenda seu ponto de vista e esteja preparado para um debate de alto nível. Nós vamos construir junto. Não é a minha opinião ou a sua. É a construção em conjunto que vai fazer a diferença. Mas para isso você tem que estar preparado para um bom debate. Não tem eu acho, né? Me mostra números, referências, como você chegou até aqui. É se preparar para defender seu ponto de vista e estar disposto a ouvir o ponto de vista do outro, porque o outro pode ter uma ideia brilhante. Então esteja preparado para a gente debater um tema, não a pessoa, que é diferente. A gente está debatendo um problema que precisamos buscar uma solução. Não é se você é competente ou não. É um time que trabalha junto, né? É um time que trabalha junto. Então, isso faz toda a diferença. Assim. Você está preparado para um bom debate. Uau. Quais são os maiores erros que você acredita que as empresas aí de cannabis cometem na gestão de pessoas e como que você, à frente de pessoas na Connect, evita esses erros? Ou tenta evitar na medida do possível? Danilo, para mim, o maior erro que as empresas cometem é um discurso incoerente com a prática. Acredito que isso é a maior causa de sofrimento das pessoas que estão trabalhando. Porque pregar uma coisa e fazer outra gera um estresse danado. Sim. Então, eu acho que esse é o maior erro. O maior erro é você falar, vem pra cá, é cannabis, é legal. E aí, no outro dia, você cobrar o resultado. Aí, você lembra que a pessoa já veio apaixonada? Ela não esperava que ia ter meta. E aí você fala, ué, mas você me falou que era só festa. Então, assim, na Connect, ninguém vem enganado. Quando a gente está buscando um prestador, eu faço questão de entrevistar as pessoas e sem esconder absolutamente nada. Porque eu acredito que a transparência, ela começa no primeiro encontro. Se eu estou trazendo uma pessoa de fora para fazer parte do meu time, fazer parte da minha cultura e já começo mentindo, enganando, enrolando para a pessoa aceitar a minha proposta, tá tudo errado. Em algum momento essa relação quebra, né? Tá tudo errado, tá tudo errado. Então, assim, no primeiro contato, a transparência
é o que vai ligar as pessoas umas às outras, vai estabelecer relações de confiança, de respeito. Ninguém vem enganado. Eu falei para você que é presencial. Você não está afim? Tudo bem, a amizade continua a mesma. Sim. Quando a gente for híbrido, eu te ligo. Mas agora não vai dar. Então, assim, porque já pensou, a pessoa vem e eu falo para ela que ela vai poder ficar na casa dela. E aí ela me encontra todo dia, e aí eu vou almoçar com ela e ela fala, Fabiane, você me enganou na entrevista. Você falou que eu ia poder ficar lá na minha casa. E eu não posso. Então, assim, não vem enganado, porque eu quero almoçar em paz, eu quero ter uma boa relação. Sim. Você tem o direito de não concordar e não querer ficar, e tá tudo bem, a amizade continua. Mas enganado, não. Então, para mim, o maior erro é falar uma coisa e fazer outra. Quando se trata de pessoas, é um desastre para todo mundo. Muito bom. Eu acho que você já deu parte da próxima resposta, que é como reter talentos dentro da Connect, né? Manter pessoas qualificadas. E eu acredito que uma das maneiras é ser transparente, né? Sim. Mas como vocês retêm talentos aqui, até para mostrar para essa pessoa, né, que você comentou, olha, tem uma visão de futuro, você pode chegar lá, né, tem o seu líder aqui, você pode estar no cargo do seu líder em 2, 3, 5 anos. Como é que vocês fazem isso? Boa pergunta. Bem legal isso que você está falando, né? Reter talentos, o que faz a pessoa estar onde ela está e querer continuar onde ela está? Tem que ser uma relação honesta, acima de tudo. Mas ela tem que enxergar que ela tem oportunidade naquele lugar. E a Connect não trabalha com uma estrutura de caixinhas, onde coloca as pessoas e essa função, esse cargo, e você só vai fazer isso. Não. Então, assim, essa expectativa também já é quebrada na largada. E aí, quando a pessoa me pergunta, tá, mas eu posso chegar aonde? Eu falo, no lugar do Alan, você pode ser CEO da Connect, faça por onde? Eu quero gente aqui que quer o lugar do Alan. Eu quero gente disposta a fazer a diferença. Não tem uma caixinha. Só que não adianta ficar só no discurso. De fato, eu tenho que dar essa oportunidade. Então, aqui na Connect, a gente dá espaço para as pessoas crescerem. O que isso significa? Eu tenho gente aqui que começou em operações e hoje está no financeiro. Significa que você é protagonista Sim. da sua carreira. Onde você quer chegar? Eu dou oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Isso faz elas quererem ficar. E você trabalhar em um ambiente assim te dá uma liberdade enorme, né? Todo mundo tem acesso a todo mundo. Isso também é uma coisa diferente. Quando você fala assim, nossa, mas é o CEO ali? Sim, é o CEO. Você pode falar com o CEO a hora que você quiser. Você toma café com o CEO. Então, assim, ser conhecido pelo seu nome, pelo seu talento, pela sua competência faz toda a diferença. E todo mundo pode palpitar ou contribuir para qualquer área. Então, assim, não é porque eu sou de tecnologia que eu não posso dar uma sugestão para o Cuida. Não é porque eu sou do financeiro que eu não posso dar uma ideia para o marketing. Então, a gente não limita as pessoas, a gente não põe ela numa caixinha. A gente deixa que ela decida para onde ela quer ir. E isso gera inovação na empresa, né? Isso gera inovação e as contribuições vêm de onde você menos imagina. E a pessoa se sente livre para poder trazer a contribuição para qualquer área, sabe? E saber que ela vai ser respeitada. Mas a gente ainda tem alguns diferenciais aqui na Connect, assim, para reter talentos, né? A gente tem avaliações de desempenho, que são seguidas de um PDI, de um feedback honesto, estruturado, claro, né? A gente também tem uma participação nos lucros e resultados, e isso faz toda a diferença para uma startup. Essas duas coisas, por mais óbvias que pareçam, para uma empresa de 4 anos, é uma inovação que você não encontra em outras startups. Você conhece muitas por aí. Não é normal você ver startups dando distribuição de lucros nos primeiros anos, né? Nos primeiros anos ela está
tentando parar, entender o que está acontecendo, entender o mercado, né? E uma avaliação de desempenho estruturada, que apoia as pessoas a se desenvolverem de fato e crescer. Então, isso engaja. Sim, essa visão de ter um PDI, assim, poucas empresas falam sobre isso, né? Exatamente. E é muito importante porque, justamente, visão de futuro, né? Aonde você quer chegar, como eu posso te ajudar a chegar lá, né? Exatamente. E às vezes a pessoa descobre que não é aqui. E tá tudo bem. Como é que eu apoio o seu desenvolvimento? Como é que eu ajudo você a encontrar seu caminho? E falando em encontrar caminhos, né? Na hora que a gente vai engajar e motivar o time, como fazer isso em um ambiente tão dinâmico quanto da cannabis, novas empresas aparecendo? O que é essencial para ter um time engajado aqui, né? O propósito tem que ser muito claro. E aí, o propósito com uma distinção da paixão, né? Assim, que é o que a gente falou que muitas vezes acontece. Então, acho que propósito é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza e tem que ser compartilhado. Todo mundo tem que ter clareza de qual é o nosso propósito e aonde a gente quer chegar, né? Uma comunicação clara, transparente, honesta é fundamental. Não dá para fazer as coisas com meia informação, contando só um pouquinho, escondendo. Então, assim, uma comunicação clara e transparente é fundamental. Reconhecimento. E reconhecimento não é só salário, tá? Reconhecimento é reconhecer publicamente, por exemplo, a pessoa. Sim, são as pequenas vitórias, né? São as pequenas vitórias, né? Desenvolvimento pessoal, profissional, então também é essencial para manter as pessoas engajadas e motivadas. E aí eu diria que autonomia e feedbacks. Feedbacks ele pode destruir, mas ele pode motivar muito a pessoa. Porque o feedback não é só para falar coisas ruins. É para desenvolver, né? É para desenvolver. E quando você entende isso, olha, te motiva, porque a grande história do feedback é a outra pessoa que está me dando esse feedback, ele está sendo honesto. E o que é ser honesto? Ele está preocupado com o meu desenvolvimento ou ele só está fazendo uma coisa protocolar? Preciso dar um feedback a cada 6 meses, né? Isso, não. E você só consegue ultrapassar essa barreira quando o feedback ele é honesto, quando a pessoa que está te ouvindo, ela entende que de fato você está preocupado com o desenvolvimento dela. E isso engaja, né? Porque a pessoa se sente reconhecida, se sente importante, se sente apoiada, e aí ela quer ficar, ela quer crescer, ela quer construir. E quando a gente fala em gostar de trabalhar, ser uma pessoa técnica, não basta só cuidar da nossa vida profissional, né? Tem que ter esse equilíbrio também. Poxa, como eu me cuido no pessoal, né? Desde a minha alimentação, eu estou praticando um esporte, eu faço alguma atividade física, para minha mente também. Como que a Connect colabora com a saúde mental dos colaboradores? Vocês têm algum programa aqui? Como que é tratado esse tema aqui dentro, sendo uma empresa que mexe com saúde, né? Falando só sobre a atividade física, hoje começou o Gym Rats. Olha! Hoje, valendo o prêmio, estimulando o povo a cuidar da saúde e praticar esporte, né? Que você falou de atividade física, eu lembrei. Bom, vamos lá. Saúde mental é um tema muito abrangente. E é bom a gente ter clareza quando a gente fala de saúde mental. E aí, o que eu quero dizer quando eu falo isso, né? Saúde mental para a Organização Mundial da Saúde é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Bom, é do indivíduo, está dentro. Sim. Saúde mental. Saúde mental, né? Então, resumidamente, saúde mental nada mais é do que o equilíbrio para lidar com os desafios do dia a dia. Então, você fala assim, eu tenho uma boa saúde física, eu sou resistente fisicamente. Então, você tem uma boa condição física, você faz seus exames periódicos, você
tem uma boa alimentação, você faz atividade física, você cuida do físico. Quando a gente fala de saúde mental, como é que você cuida das suas emoções? É você que cuida das suas emoções. Sim. A saúde, uma pessoa que tem uma boa saúde mental, ela consegue passar pelos altos e baixos da vida, não é sem sofrer, é o mais estável possível. Ela nem afunda quando está tudo ruim, e nem vai ao céu quando está tudo bem, ela mantém o equilíbrio. Então, ter saúde mental é manter um equilíbrio entre os desafios e as vitórias, entre as coisas ruins e boas, que é a vida acontecendo de todo mundo o tempo inteiro. Sim. Você tem altos e baixos, e se você tem uma boa saúde mental, você vai lidar com mais estabilidade. Não é que você não vai sofrer, que não vai ser ruim. Não, você só vai lidar de uma forma mais equilibrada com os altos e baixos que a vida te oferece. Bom, partindo daí, você já vê que é do indivíduo. Sim. Beleza? Sim. Só que o que a Connect faz para ter um ambiente seguro? A gente garante que ninguém vai ser retalhado aqui dentro por nenhuma opinião, por nenhum ponto de vista, por nenhuma angústia, nada. Aqui todo mundo tem um canal aberto para trazer com respeito qualquer tema. Qualquer tema, de fato, qualquer coisa que está incomodando o sujeito, ele pode procurar qualquer um de nós. E não precisa ser assim, eu só posso falar com o meu gestor. Não, você pode falar com qualquer pessoa. E você não vai ser perseguido, retalhado. Então, um ambiente seguro, psicologicamente falando, para que as pessoas se sintam acolhidas a trazer as suas angústias e possa viver bem. Além disso, eu sou psicóloga clínica e eu estou à disposição de todos os colaboradores da Connect para tratar qualquer tema, não só temas ligados à questão profissional, mas questões pessoais também, porque o indivíduo ele é único e nem tudo é sobre trabalho. Muitas vezes o trabalho é o único problema que você consegue se livrar. Por isso que você fala que o problema é o trabalho. Porque de fato você gostaria mesmo era de se livrar da sua mãe, ou você gostaria de se livrar do seu filho, mas você não pode. Agora, do trabalho, você pode. Então, tudo é culpa do trabalho. Então, ter uma boa saúde mental, de entender as suas emoções e onde de fato está me trazendo sofrimento. Será que realmente é o meu trabalho? Será que de fato está tão ruim assim? E se a pessoa chegar a essa conclusão, eu sou a primeira a apoiar a que ela encontre um caminho melhor para ela, porque ninguém quer ninguém sofrendo. Muito menos a Connect. Eu não quero ninguém aqui sofrendo. Porque uma pessoa sofrendo, ela adoece o entorno. Não só ela. Sim. Mas ela adoece quem está em volta dela. Sim. E ter esse suporte é fundamental, né? Então, assim, todos os Connectors têm uma psicóloga à disposição, da hora que chega até a hora que vai embora, para dar todo o apoio e suporte que precisar. Isso também é um mega diferencial numa empresa. Faz diferença, né? Você tem empresas grandes que não têm uma psicóloga à disposição. Não tem. Não estou inventando nada, você sabe disso. Então, esse é um grande diferencial. Isso está totalmente conectado com a cultura de vocês, de pessoas, né? E falando um pouco de cultura, como que a cultura aqui da Connect influencia o desenvolvimento profissional das pessoas, né? Assim, claro que vocês querem que a pessoa ela tenha a melhor versão dela, ou seja, a pessoa ela já tem que se puxar, né? Sempre ter essa entrega maior. Conta um pouquinho, como você vê esse reflexo da cultura no dia a dia? A gente volta para o exemplo, né? A gente vai cair de novo nesse tema, porque quando você tem uma liderança que espera que você entregue o seu melhor e te desafia para isso, te dá um suporte para isso, inevitavelmente você vai buscar se desenvolver. Então, quando você tem exemplo, quando você tem apoio, quando você tem uma liderança que te desafia, você busca o seu desenvolvimento. É inevitável você não ir por esse caminho. Então, a cultura leva a pessoa a querer chegar nesse lugar, né? De ser a sua melhor versão, para si mesmo. Sim.
não é para a Connect, é para si mesmo, né? E eu costumo dizer que a gente tem a melhor equipe de cannabis de todo o mercado. Ai, Fabiane, é a melhor equipe, porque tem cada um deles aqui, porque eu estou aqui. Sim. E essa é a melhor equipe. E isso é o que ninguém consegue copiar, porque o resto todo mundo tem. Agora, essas pessoas que estão aqui construindo, fazendo acontecer, elas só estão aqui. O que elas podem construir é só aqui. Então, é a melhor equipe de cannabis, é a da Connect. Parabéns. E falando em projetos aqui no mercado da cannabis, na Connect, qual foi o projeto que você mais se orgulha aí, que foi mais desafiador que você liderou aqui dentro? Eu não diria que foi um projeto. Né? A Connect passou por uma grande reestruturação no final do ano passado. E poder ver essa construção, e aí foi uma reestruturação do modo de gestão, de estrutura mesmo, de modelo de gestão no fim do dia, né? Você lidar com as expectativas das pessoas, com a resistência de outros, e desafiá-las, acreditando que elas são capazes de fazer o que nem elas acreditam. Então esse é um mega desafio. Lidar com o ego das pessoas também, quando você mexe na liderança, quando você faz mudanças. Então, eu acho que esse foi um super desafio, assim, uma alteração na liderança que a gente fez recentemente. Porque aí o desafio é com a liderança e com o time, porque você mexe em tudo. Sim. E eu, nesse meio, dando apoio e suporte para todos, né? Então, não é que foi desafiador, está sendo desafiador, mas a gente está conseguindo. E até para quem está escutando, vendo a gente, né? Não é rápido isso, né? Qual é a expectativa que uma pessoa pode ter para essa transição? Porque não vai acontecer em uma semana. Não. A gente já está indo aí para o 4º mês que a gente fez as mudanças, né? O que é importante? É respeitar o tempo de cada um sem esquecer do tempo da companhia, porque tem que andar junto. Então, assim, como é que você olha se a pessoa está de fato se adaptando num tempo que eu posso esperar ou ela não está acompanhando o tempo que eu posso esperar? É claro que não foi uma decisão translocada, assim, foi friamente calculada, vamos dizer assim, tudo pensando e acreditando no potencial daquelas pessoas, mas a resistência muitas vezes é maior do que a capacidade da pessoa tem de fazer. Nem ela sabe, porque ela está tão resistente, então ela acha que ela não vai dar conta. Então, o jeito de se defender é ser resistente. Sim. Então, quando você consegue ultrapassar essa barreira e falar, eu acredito em você, vai lá, eu estou aqui para te apoiar e você vai dar conta. E se não der conta, levanta a mão e a gente vai achar uma solução junto, faz toda a diferença. E é onde ela mais cresce, né? É onde ela mais cresce. E aí fica engajada, porque está se desenvolvendo. Então, uma coisa está ligada com a outra. A gente já está partindo para o finalzinho aqui. Sim, bora lá. Como você enxerga aqui, totalmente aberto, e na sua opinião mesmo, o futuro da indústria da cannabis no Brasil, né? E qual que é o papel do RH nessa evolução, que ainda está evoluindo, né? Eu acho que o futuro é promissor, acho que o céu é o limite, esse mercado vai crescer muito, e é uma mega oportunidade poder fazer parte dessa história, porque no fim do dia é olhar para trás e falar, eu participei da Revolução Verde, eu estava lá quando era tudo mato, e eu consegui ver isso crescer, né? Isso é muito significativo e gratificante. Eu já participei de empresas assim, e quando você vê o legado que você deixa, isso é sensacional, isso não tem preço, né? E o papel do RH sempre vai ser mediar relações. Então, não importa se o mercado é pequeno ou grande, o papel do RH é sempre estar nesse meio, entre liderança e liderado, apoiando o desenvolvimento, apoiando nas dificuldades de cada uma das partes. Boa. E para quem quer começar a trabalhar no mercado da cannabis, qual que é a sua dica aí?
Fala, poxa, é aquela coisa, né? Você vai numa festa, alguém te apresenta, pô, essa pessoa quer trabalhar no mercado da cannabis. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Você sabe disso. Quando você chega num lugar e fala que você trabalha com cannabis, pronto, você virou o centro das atenções, né? É incrível, né? Bom, eu diria que não perca a paixão. Tá. Mantenha-se apaixonado pelo tema, mas não esquece que você tem que entregar resultado. Se você quer entrar nesse mercado, que é um mercado promissor, que o céu é o limite, que a gente ainda vai conquistar muito, mantenha a paixão pelo tema. Isso é um facilitador e meio caminho andado. Mas não esquece que é uma empresa, que você tem metas, você tem que entregar resultado, que você tem que cumprir o seu papel. É isso que eu falaria, assim. Mantenha a paixão, mas não esquece da entrega. Excelente, excelente. E o que você gostaria que as pessoas soubessem mais ou apenas soubessem sobre a indústria, mercado, como você quiser chamar, da cannabis? Eu queria que as pessoas soubessem que, apesar de desafiador, é possível. É possível fazer a diferença. É possível desbravar um novo mercado. E é uma oportunidade única de você deixar sua marca na história. Construir um legado e com um propósito magnífico, que é dar qualidade de vida para as pessoas, né? É isso que nos move. Então, eu queria que as pessoas soubessem que, apesar de todo o estigma e dos desafios que tem, é um mercado promissor e vale a pena. Muito bom. E para a gente fechar aqui, quais conselhos você dá para profissionais de RH que querem atuar com cannabis? Boa, garoto. Bom, vamos lá. Primeiro, profissional de RH, profissional de gestão, Sim. De modo geral, não especificamente com cannabis, né? Mas para trabalhar com gente. É primordial, assim, regra de ouro, né? Tem que estar alinhado com a liderança, senão você não consegue fazer o seu trabalho. E o que é estar alinhado com a liderança? É acreditar nas pessoas do mesmo jeito, é esperar a mesma coisa, né? Porque não dá para um profissional de gestão, de recursos humanos, trabalhar com uma liderança que vê gente como número. Então, a primeira coisa é você estar alinhado com essa liderança e alinhado com seus valores pessoais, com seus valores profissionais, do ponto de vista de que, ok, entendi o que você entende de gente, vou te ajudar a chegar nesse lugar. Então, regra número 1, se você não estiver alinhado com a sua gestão, você não consegue fazer um bom trabalho de recursos humanos, porque senão você fica vendido. Outra dica essencial, você tem que genuinamente se comprometer com o desenvolvimento das pessoas. E isso não tem a ver com afeição. Isso tem a ver com o ser humano. Você tem que ser genuinamente preocupado ou comprometido em desenvolver pessoas. Se você quer trabalhar com gestão, você de fato tem que querer desenvolver as pessoas. E por último, mas não menos importante, é despir-se de preconceitos. E aí, quando eu falo despir-se de preconceitos, não dá para você fazer uma gestão onde você olha a pessoa e ela nem passa no processo seletivo por causa da aparência dela. Ela nem passa no processo seletivo por causa da religião dela. Então, assim, isso não pode existir num profissional de recursos humanos. É um exercício diário de despir-se de todo preconceito, seja de gênero, raça, religião, etnia, enfim. Eu acho que essas 3 coisas é o que rege o meu trabalho e que me faz fazer o que eu faço. Né? Muito bom, parabéns. Deve ser incrível trabalhar na Connect. Parabéns. Muito bom, obrigada. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast da Cannabis Empregos, junto com a Fabiane, que está à frente de pessoas. Na Connect. E, assim, deixar o meu agradecimento, eu te admiro demais, admiro a Connect. Obrigada. Vocês estão realmente fazendo a diferença. É muito legal quando a gente vê uma empresa, né, que olha para pessoas, né, não é mais um número. Então,
A gente sai com um quentinho no coração quando vê uma empresa assim e fala, poxa, que legal, né? Que Não significa que é tudo flores. Não são, com certeza. Mas a pessoa é tratada como pessoa. Exato. Isso não é um número, né? E para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você desse uma mensagem final, o que você quiser falar, fica à vontade, o momento é seu. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, foi muito legal bater um papo. Eu quero me colocar à disposição de quem precisar aí de uma dica, de bater um papo, Fabiane, eu quero conversar sobre carreira, você me ajuda? Ajudo. Não tem nenhum problema, eu estou sempre pronta para um cafezinho. Uhum. É isso, meu trabalho é tomar um cafezinho, porque o meu trabalho é desenvolver pessoas e é nessa hora que eu faço o que eu faço, né? E isso tem a ver com o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é tocar a vida das outras pessoas e é isso que me move. Então eu estou sempre pronta para apoiar quem precisar. Muito bom. Gente, estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Cannabis Empregos Podcast. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Expo Cannabis Brasil, o Smoke Buddies e também a Caia. Muito obrigado. Nos vemos aí no nosso próximo episódio, nos próximos episódios. Até breve. Boa. Valeu demais. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Adorei. Obrigada.